O que era Saturnália? Rito romano pagão ao qual se atribui a verdadeira origem da celebração do Natal. E aí pessoal, chegando aqui mais uma vez com o nosso canal Pensar com Liberdade, trazendo até vocês mais um bate-papo, uma conversa. Achei interessante esse texto, fala um pouquinho sobre a celebração do Natal. Vou deixar aí para que vocês possam fazer a análise de vocês, deixar seus comentários se quiserem, qual é a opinião, o que é que vocês analisam do que foi dito aqui no texto. Nós estamos chamando esse nosso texto de Saturnália, e é claro que eu faço aquele convite bem especial, vem comigo. Saturnália é uma festa romana em homenagem ao deus Saturno, que acontecia em dezembro, e é vista pelos historiadores como uma das principais origens da celebração do nascimento de Jesus. O Império Romano deixou como legado ao mundo ocidental, entre muitas coisas, os princípios do ordenamento jurídico praticado em dezenas de países, as raízes de línguas como o espanhol, francês ou italiano, e até a lógica que opera os corpos de bombeiros que trabalham nas cidades. Mas talvez haja um elemento desse legado que não é tão conhecido, a festa do Natal. Em uma das principais celebrações do cristianismo, hoje marcada por árvores luminosas, Papai Noel, manjedouras e reuniões familiares, é difícil ver qualquer vestígio da cultura romana. Principalmente porque por mais de 5 séculos o Império Romano era um povo que acreditava em múltiplas divindades. Mas qual é a ligação entre o Natal que conhecemos e a Roma antiga? A resposta a essa pergunta se refere a uma celebração romana em particular, a Saturnália, o rito com o qual o inverno era recebido no Império Romano. A escolha de 25 de dezembro como a data do nascimento de Jesus não tem nada a ver com a Bíblia. Ao contrário, foi uma escolha bastante consciente e explícita de usar o solstício de inverno para simbolizar o papel de Cristo como a luz do mundo. Os costumes festivos e desregrados da Saturnália na mesma época do ano naturalmente migraram para a prática cristã, uma vez que no século IV o cristianismo estava se tornando mais preeminente na sociedade romana. As novas crenças seriam mais bem aceitas se não entrassem em conflito com antigos costumes não cristãos. Fizeram um ajuste, né, pessoal? Mas quando ocorreu esse encontro entre os ritos romanos e as celebrações cristãs e como chegaram aos nossos dias? A Saturnália era um festival realizado pelos romanos antigos para celebrar o que chamavam de renascimento do ano, para marcar o solstício de inverno no calendário juliano, prevalente no Império Romano e na Europa durante séculos, que, curiosamente, era celebrado em 25 de dezembro. Porém, a festa começava 8 dias antes, em 17 de dezembro, quando as normas que ordinariamente regiam a sociedade eram invertidas. Os homens se vestiam de mulher e os senhores se vestiam de servos. Mas começaram então as semelhanças com o Natal que conhecemos nos dias de hoje. As casas eram decoradas com folhagens, velas eram acesas e presentes eram trocados. Essa celebração era realizada em homenagem ao deus Saturno, daí o nome Saturnália, né? E sempre foi caracterizada pelo relaxamento da ordem social e pelo clima de carnaval. A celebração em homenagem a Saturno no início do inverno tinha um significado. Saturno era a principal divindade dos romanos. Ele era o deus do tempo, da agricultura e das coisas sobrenaturais. Como os dias encurtavam e de alguma forma a terra morria de forma simbólica, era necessário que o deus do tempo e da comida ficasse feliz. E como parte dessa tradição de agradar a divindade e outras pessoas, os presentes foram introduzidos. Como parte das festividades, os romanos trocavam presentes, velas, chinelos de lã, chapéus e até meias, e o faziam entre famílias enquanto os escravos desfrutavam do tempo livre. E aí, pessoal, interessante essa versão, né? Então a gente viu que os romanos deixaram como legado, né? Principalmente no ordenamento jurídico, né? Tem muita coisa que se segue até hoje, né? A gente viu também que a Saturnália é um rito com o qual o inverno era recebido e foi exatamente escolhido dia 25 de dezembro, né? Que foi uma escolha consciente e explícita, né? De se usar o solstício de inverno para essa celebração. E aí isso dava aquela ideia, né, de Jesus como a luz do mundo. E era uma festividade cheia de costumes e muito desregrada também, né? E essas coisas, uma parte delas, não tudo, migrou para a prática cristã, né? O cristianismo estava se estruturando ali em Roma, então eles não queriam contrariar muitos costumes romanos, então fizeram uma adaptação, um ajuste, né? A ideia era que as crenças cristãs fossem mais bem aceitas e dessa forma
eles evitaram que elas entrassem em conflito com antigos costumes romanos, né? E aí a Saturnália representava exatamente esse renascimento do ano, né? Essa ideia de nascimento. A gente viu algumas semelhanças com o Natal, a questão das casas serem enfeitadas, decoradas. Vimos a questão de acender velas também, né? E a troca de presentes. A Saturnália originalmente era a homenagem ao deus Saturno. Havia um relacionamento da ordem social e aí um certo clima de carnaval. Beleza?